Ok, pessoal, nós estamos aqui na Reserva Indígena Jaguapiru, no início, na verdade, da Reserva Indígena Jaguapiru. Nós conhecemos aqui quando era chão ainda. Essa é a MS 156, onde costumeiramente os parentes, os índios, eles fecham aqui para reivindicar melhorias aqui para a sociedade, para a comunidade e tudo mais. Então eles fecham mesmo aqui a rodovia, que demanda Itaporã. O advogado criminalista índio tereno Wilson Matos da Silva está aqui e nós temos um assunto para o senhor explicar e que o senhor possa ser metódico, né? E de forma pedagógica explica para a gente sobre a questão do marco temporal. O que vem a ser o marco temporal? Eu vou tentar sintetizar para você e para o seu público, né, espectador, que o marco temporal nada mais é do que uma tese, digamos assim, elaborada para poder fazer um imbróglio, atrapalhar a demarcação das terras indígenas, cuja Constituição prevê como mandamos constitucional. As terras indígenas serão demarcadas em 5 anos. Imperativo constitucional. Como que você vai contra o imperativo constitucional? Fazendo essa embramação, colocando uma tese. Agora, o que estranha bastante, e talvez o seu espectador precise entender isso, é que o ministro que colocou essa tese pela primeira vez, ou provocou essa tese, o nome dele é Luiz Roberto Menezes Direito, ou Carlos Alberto Menezes Direito, melhor dizendo, né? Ele assume o Supremo em 2007 e falece em 2009. No governo Lula. Nomeado pelo governo Lula, tá? É bom que se diga isso. Quando ele falece, ele já estava relatando a petição 3388, que era lá da Raposa Serra do Sol. Certo. Ele vai discutir uma coisa que já tinha discutido, a demarcação seria contínua. Mas aí ele inventou 18 condicionantes. E essas condicionantes, se você pegar lá e puxar ali no Google quais são as condicionantes, agora é 19, você vai ver que todas as condicionantes já estão na lei. E aí eu não entendo, e até entendo, né, que era para poder levantar a tese, precisava fazer esse imbróglio. Pois bem, ele faleceu, o pleno do Supremo Tribunal reuniu e disse, olha, um ministro não pode fazer o que o outro faz. Carlos Aires Brito assumiu a relatoria, né, da petição 3388, com o falecimento do Carlos Alberto Menezes, e aí então ele diz, olha, eu não posso desfazer, mas leva ao pleno. Pessoal, é o seguinte, um ministro, ele caneta, aí o outro ministro, ele não pode desfazer o que o outro canetou. Fica bem explicado isso daí, tá? Então, ele assinou lá, o ministro assinou, aí vai para outro ministro para ele analisar, ele não pode derrubar, não pode fazer nada, é isso. Não, mesmo ele assumindo a relatoria, isso, ele não pode desfazer o que o outro já tinha feito. Então ele levou ao conhecimento do pleno essas... O pleno pode. O pleno pode, todos os ministros reunidos, pode, deveria, né? Mas não fez. Qual foi a justificativa? Pasmem. Então, para derrubar essa assinatura do ministro, tem que ser o pleno. Esses condicionantes, essas condicionantes, que eram esdrúxulas, né? Eram, porque agora não é mais, né? Agora é tese. Então, essas 18 condicionantes vai para o pleno, e o pleno diz o seguinte, olha, realmente nós do pleno poderíamos sim questionar o ministro e dizer que essas condicionantes não cabem, né, nesse julgamento. Mas, se ele estivesse aqui, em debate, em vida, como ele já faleceu, nós não podemos fazer. No caso, o direito. No caso, o Carlos Alberto Menezes Direito. Carlos Alberto Menezes Direito. Aí, o que eles fazem? Não só não desfazem essas condicionantes, como coloca mais um. Então, hoje você puxa no Google, você vai ver lá 19 condicionantes. Essas condicionantes nada mais é do que um imbróglio, uma repetição da própria lei, o que a lei já previa, né? E essas condicionantes, a 17 chama atenção? Não, é só coisas que já estavam programadas na lei. Que mas diz o quê? Dentre uma delas, bingo, tinha uma que dizia as terras indígenas só poderão ser demarcadas aquelas que estiveram ocupadas em 88. Né? Isso é a data de promulgação da Constituição Federal de 88. Certo.
Essa tese, ela é levantada mais tarde, em 2009, pelo Executivo, através do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Lembra desse nome? Nomeado em 2009 pelo presidente Lula. Sabe? Ele pega essa tese, Ctrl+C, Ctrl+V, e fabrica a portaria, ou a porcaria, né? 303. E as ONGs e a indústria da demarcação fez o maior rebu no Brasil. Brasil afora, colocando os índios nas estradas, pintando os índios para a guerra, dizendo que tinha que brigar contra a portaria 303 porque ia acabar com os índios. E eu dizia para eles, olha, uma portaria é só uma portaria. Um instrumento administrativo não tem força de lei, mas utilizaram dela o quanto deu. Politicamente, na politicagem. Eu diria assim, com as massas de manobra, né? Fizeram as massas de manobra e levaram para as estradas para tumultuar governo. Barulho teve. Barulho teve, tumultuar a produção e outras coisas, né? Pois bem, ela é revogada. Depois, a presidente Dilma nomeia uma nova advogada-geral da União. E agora, já no início do governo Temer, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela pega a portaria 303, Ctrl+C, Ctrl+V, e agora dá um nome nela de Parecer 001. Isso tem muito na imprensa, Ctrl+C, Ctrl+V e muda o título? Foi o que a Advocacia Geral da União fez. Ctrl+C, Ctrl+V na portaria 303 e fez dela o Parecer 001. Ctrl+C, Ctrl+V, não muito na Gazeta MS, mas tem. Mas tem. Aí, esse Parecer 001 é invocado na demarcação das terras lá em Santa Catarina, na terra Laclanô, certo. Que estava em disputa com o governo do Estado. O governo do Estado invocou isso e pediu para que o Supremo julgasse a repercussão geral. Certo. Ele pedia a aplicação do parecer 001, que as terras não poderiam ser demarcadas como indígenas porque elas não estavam ocupadas em 88. Então ele pediu a repercussão geral, que aquele fato fosse aplicado em todas as outras demarcações. Certo. Quando o Supremo recebeu, que essa votação agora do marco temporal, que terminou agora, quando o Supremo recebeu, a primeira providência foi suspender os efeitos, a ação do parecer 001, que é aquela portaria do 303, que é aquelas condicionantes, vai lembrando aí. Suspende. E ele começa então a votação, primeiro, do marco temporal. E aí é aquilo que nós vimos no Congresso. Aí eu fui para a Grande FM, eu gravei áudios dizendo: essa tese não passará pelo STF. Por que que eu sei disso? Primeiro, eu sou advogado especialista em direito constitucional. Certo. Não faltei às aulas. Quando o ministro assume, ainda que ele seja indicação de um presidente ou de outro, ele faz um juramento de ser um guardião da Constituição Federal. E eu não entendo, inclusive, como dois ministros tiveram a coragem, a desfaçatez de ser contra a tese, ou seja, de ser favorável à tese, que sabidamente seria um estupro, caso passasse, seria um estupro constitucional. Por quê? Porque vai contra princípios régios da Constituição, né? E já previa que não passaria, como de fato não passou. Agora, nós estamos vendo, primeiro no Congresso Nacional, primeiro na Câmara dos Deputados, foi aprovado recentemente o 490, PL 490. E a coisa anda tão rápido que agora já está no Senado, porque é processo bicameral, é lei federal, então precisa, né, de ser aprovado pelas duas casas. A Câmara dos Deputados já aprovou e está agora no Senado. Um outro número que eu nem decorei ainda, né? E vai passar. Passou ontem pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Antes de ontem, passou pela Comissão de Constituição e Justiça e no plenário vai passar. Por que que eu sei? Porque lá não tem índios. No Congresso Nacional não tem índios, não tem negros, muito pouco. Pobres. Lá tem empresários, latifundiários, tem tudo quanto é áreos, não é? Mas não tem. Então a gente sabe que essa tese vai passar. Quando for aprovado lá, vem para a sanção presidencial, vem para a sanção do presidente da República. O presidente da República vai fazer o seu dever de casa. O que ele vai fazer? Vai vetar a lei.
esse veto volta para o Congresso Nacional para ser aprovado o veto ou derrubado o veto. Eles vão derrubar o veto, claro, eles vão derrubar o veto. 45 dias de vacância, ela começa a vigorar. Quando ela começar a vigorar, a Advocacia Geral da União, a AGU, ela tem o dever de ofício, de entrar com a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Por quê? Porque ela contraria a preservação, a demarcação daquelas terras que está previsto lá no artigo 20 da Constituição Federal, dizendo que as terras indígenas são bens da União. Se ela é bem da União, elas não, se for atacada de qualquer forma, a AGU tem que fazer a defesa. Entrando com a ADIM, vai para o STF novamente. A primeira providência, quando se pede um ADIM, é a liminar para a suspensão dos efeitos da lei. Então, logo que ela começar a vigir, vai ser pedido, com certeza, a inconstitucionalidade. Vai ser suspensa, até que se vote de novo. Aí, o espectador seu deve estar perguntando, mas espera aí, os deputados, os juristas, grandes juristas, não sabem disso? Claro que sabem. Todos eles sabem, não é? De direita para esquerda, de esquerda para direita, né? Driblando igual o Rivelino, todos eles sabem. Mas nesse período, a Constituição está vigindo. Daqui a pouco vem um novo Estado e não demarcaram terras indígenas nenhuma. Só um imbróglio. Mandamos constitucional. As terras indígenas serão demarcadas em 5 anos. E esse mandamos estava lá incerto nos atos das disposições constitucional e transitória, no artigo 67. Quer dizer, nós no Brasil fazemos coisa para inglês ver. Então isso vai remontar. Quando nós colocamos através dos nossos representantes isso na Constituição Federal, os ingleses olharam e falaram: o brasileiro está crescendo, vão atender os índios, tá? Aí é isso mesmo. Era só para o inglês ver. My people. Até hoje, nada. Então, eles estão empurrando com a barriga. Enquanto está essa celeuma, essa discussão, não há terra demarcada. E o índio está cada vez mais moribundo, mais massa de manobra. Sabe? Então, é muito difícil. Não só o índio, como a classe chamada minoria. As minorias. Eu reservo mais duas dessas minorias, destaco mais essas duas, os negros e os índios. Né? Os negros ajudam bastante a gente, porque se tiver num quarteirão morando um negro e um índio e tiver um roubo, um assassinato, uma coisa, o primeiro que será investigado será, se não for o negro, vai ser o índio. Então a gente divide essa celeuma aí, esse espaço a gente divide. Então, eu entendo. Mas qual que é a palavra, então, doutor, para o pessoal que está seguindo a Gazeta MS? Para os índios, para os não índios, qual que é a tua palavra agora para acalmar o coração, né? O pessoal está muito nervoso. Eu entendo que nós estamos passando por um momento muito difícil. Primeiro, passamos por um momento mundial difícil, pela pandemia, pela rearrumação, né, que nós tivemos aí num passado não tão distante, né, a derrubada do Muro de Berlim, depois o desfeito da União Soviética, e aquela rearrumação no mundo. Nós caminhamos agora para um novo destino que ninguém sabe, não é? E agora, no Brasil, nós temos uma evolução do espírito de ódio tomando conta da nossa nação. Famílias brigam entre si por políticos que, ao invés de governar, pregou o ódio. Por representantes do povo, deputados, senadores, que ao invés de legislar, ficam lá se xingando um outro, por causa do político A e o político B. Esquecem de fazer as leis em benefício do povo ou qual elegeu para que fizesse isso e depois reclama do Supremo. Mas o Supremo não pode legislar. Ora, se eles não conseguem fazer leis, passam o dia e noite no Congresso Nacional se xingando, quem que vai legislar? Tem que ser o Judiciário. O Judiciário é a última instância. Como advogado, eu respeito o Poder Judiciário. Todo poder são feitos por ser humano, tem falhas, mas eu entendo que o Poder Judiciário é a nossa última trincheira. Quando o povo não respeita o seu Poder Judiciário, aí é anarquia. Foi isso que foi pregado nesses últimos tempos. Nós precisamos acreditar. E quando eu vejo um voto
de um ministro daquele. E quando eu olho eles falando, para mim que entendo de direito constitucional, é muito bonito o que eles fazem ali. O difícil é entender, porque lá eles não trabalham politicamente. Lá eles trabalham tecnicamente. E não adianta você reclamar do ministro A ou ministro B, porque não vai fazer a vontade do político A nem do político B. Ele vai fazer a vontade da Constituição. E a lei é dura, mas é para ser aplicada. Dura lex sed lex. Né? Então, o Poder Judiciário é a nossa última trincheira. Eu digo para os brasileiros, para aqueles que estão nos assistindo, nos vendo agora, e às vezes até perguntando, mas e o que a gente faz? Gente, como indígena eu digo sempre, nós precisamos apaziguar os nossos espíritos, acalmar as nossas almas, não é? Nós, cada um de nós não podemos também enveredar para o lado dos políticos e dizer que eles são culpados, porque eles não são políticos por eles mesmos. Eles são políticos por nós. Se há alguma coisa errada, façamos a culpa. Nós temos que tomar essa culpa. Votamos errado, escolhemos errado. Não é muito distante. Coloca o seu nome prefeito ali. Vai dizer, não, mas o Silvio não tem condição. O que ele está dizendo? Ele não está dizendo que você não tem condições técnicas, políticas ou outras. Está dizendo que você não tem condições financeiras de comprar o eleitor. Ele sabe disso. Então nós precisamos fazer a meia-culpa. Apaziguar as almas. E os nossos espíritos, acalmar os nossos espíritos. E entender que o Brasil somos nós. E aí nós podemos sim irmanar pretos, índios, sem distinção de gênero. Mas nós não precisamos ficar fazendo distinção de gênero, nem brigando por opiniões. Cada um tem a sua e o respeito é que deve imperar. E aí nós podemos sim propor e fazer políticos, levar políticos que tenha a capacidade de chegar lá e não se embriagar nesse ódio que foi pregado durante todo esse tempo. Muito obrigado. Nós falamos com o Dr. Wilson Matos da Silva, né? Como nós pedimos ali no início, explica para a gente, né, de forma pedagógica, e ele foi realmente sucinto sobre o marco temporal, sobre a política de inclusão, sobre minorias. Até a próxima!